Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos deixar aqui algumas dicas para você que está iniciando sua jornada na advocacia, para você elaborar uma boa petição, para você ter uma boa redação aí da sua petição. Então eu destaquei aqui 7 dicas que eu utilizo, principalmente naquelas peças, naqueles documentos mais complexos, né? Mas 7 dicas que elas fazem muito sentido para mim, com certeza elas vão te ajudar também aí nessa fase de elaborar uma boa petição. Então, eu vou deixar aqui a primeira dica é a seguinte: quando você pega aquele seu documento, aquela sua contestação, aquela sua inicial que você tem que contestar, ou aquele seu processo que você tem que fazer uma resposta à acusação, por exemplo, num processo criminal, ou aquela sentença que você tem que fazer um recurso, o que eu particularmente gosto de fazer? Eu leio aquele documento, eu começo a ler ele ali, do início ao fim, e começo a destacar os principais pontos a serem combatidos nessa peça, né? Ou contra esta decisão, né? Então eu vou destacando todos os pontos ali que eu acho que pode ser relevante. Eu nem nesse primeiro momento eu não reflito muito se aquele ponto realmente é relevante ou não. Eu li ali, achei que faz algum sentido aquilo ser contestado, eu olhar melhor aquela informação ali, eu já anoto aquele ponto ali. Então faço isso, eu faço uma lista com todos esses principais pontos. Então essa é a primeira fase, a primeira coisa que eu faço. Feito essa lista, o que eu passo a fazer daí? Eu faço o chamado brainstorm, que é o quê? Eu, com aqueles principais pontos ali, eu começo a rabiscar na folha que eu anotei tudo que vier à minha cabeça referente àquilo ali. Por exemplo, né, num processo civil, é, coloquei lá, impugnar a assistência judiciária gratuita. Então, depois ali embaixo eu rabisco ali por que eu vou impugnar essa assistência judiciária gratuita, eu anoto se por acaso me veio à cabeça alguma doutrina que já me chamou a atenção, ou alguma jurisprudência, alguma coisa assim, eu só anoto ali embaixo também, não perco muito tempo nessa fase indo buscar essa doutrina ou buscar essa jurisprudência. Mesma coisa nos processos criminais. Eu vi que o Ministério Público se fundou ali ao oferecer a denúncia uma prova que é ilegal. Então eu coloquei lá na minha primeira anotação, prova é ilegal, tal prova é ilegal, ponto. Ali embaixo eu dou uma rabiscada nos fundamentos, penso por que aquela prova é ilegal, né? E também de forma rápida e resumida eu vou descrevendo junto ali nesse documento. Então essas são as duas primeiras fases ali, né? Meio que uma fase de ver o que eu vou escrever sem muito critério, né? Então daí nós passamos para a confirmação, eu passo para a confirmação das teses. Então, por exemplo, eu citei ali que a tal prova é ilegal porque existe a doutrina tal, por exemplo, ou viu alguma jurisprudência, ou porque ela não observou um determinado artigo lá do Código de Processo Penal, né, ao ser construída, ao ser elaborada aquela prova. Então agora eu passo a confirmação dessa tese. Então eu vou lá, agora sim, abro o site dos tribunais, procuro jurisprudência, procuro a doutrina para fundamentar essa minha tese que eu vou levantar, que eu vou arguir, né? Nesse momento que eu faço essa pesquisa, eu ainda não estou escrevendo a minha petição, né? Estou só pesquisando. Então, o que eu faço? Eu já abro um bloco de notas, abro um outro documento. Caso eu ache uma jurisprudência ou uma doutrina interessante que case com a minha tese, eu já salvo nesse documento essa doutrina, essa jurisprudência, que é para não correr o risco de perder esse fundamento importante, né? Porque às vezes já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você, né? Você pesquisa uma jurisprudência ali, achou, pô, essa jurisprudência se encaixa, depois eu vou voltar para buscar ela, e você não acha mais essa jurisprudência. Então eu já vou abrindo o documento ali e já vou colando ali essas doutrinas, jurisprudência, para ter tudo organizado, já tudo na mão ali. Então, feito isso, agora sim, né? Tendo essa lista do que eu vou impugnar, confirmando já essas minhas impugnações, eu começo a escrever. Nesse primeiro momento eu vou escrevendo também, eu não me preocupo muito com formatação, não me preocupo muito em colocar se o texto está certo, está errado, eu só vou escrevendo tudo que vem na cabeça ali, vou escrevendo, escrevo até não ter mais ideia para colocar no papel, né? Então pronto, essa é a fase de escrever. Feito isso, essa escrita, agora eu faço em duas fases separadas, a escrita e a edição. Então, escrevi tudo que veio na minha cabeça, agora eu venho fazendo uma leitura mais rigorosa daquilo que eu escrevi, né? Então, eu vou corrigindo,
vou corrigindo, vou destacando as partes importantes, já vou colocando doutrina, já vou colocando jurisprudência, vou deixando tudo na formatação, né? Vou colocando tudo certinho, como se eu já tivesse quase concluindo a minha peça, né? Faço as citações, faço tudo, deixo ela praticamente pronta nessa fase de edição, né? Corrijo o parágrafo, tiro o parágrafo, ideia que depois eu li melhor não faz sentido, corrijo o parágrafo, diminuo o parágrafo, melhoro o parágrafo. Essa é a parte de edição, né? Então agora, depois de escrever, eu passo mais detalhadamente a ver tudo isso que eu escrevi. Feito isso, como eu disse, com a peça quase pronta, daí sim eu vou para a fase de revisão, que seria daí a fase final da minha peça. Daí agora eu venho lendo tudo novamente, venho corrigindo novamente tudo, revendo se eu corrigi tudo que estava errado, tento melhorar o parágrafo que dá de melhorar, tiro o que eu acho que, lendo mais uma vez, acho que não faz sentido, aquilo que ficou repetitivo demais, né? Então eu vou nessa fase final, como eu disse, a revisão, né? A última leitura é para ver se está tudo ok mesmo, né? Essa parte de revisão, quando o prazo permite, lógico, né? Eu prefiro fazer um dia, pelo menos um dia depois, né? Então eu fiz a edição, vou para casa, durmo, descanso, acordo no outro dia, venho e faço a revisão, né? Com o cérebro descansado, com 100% ali da sua energia. Com certeza você vai achar muito erro que você não tinha visto no dia anterior, você vai ver muita coisa escrita errada que você não tinha visto no dia anterior porque sua cabeça já estava meio cansada, né? Então, essa parte da revisão eu prefiro quando o prazo me permite, né? Tento me organizar, quando eu monto ali meu projeto de fazer uma peça, eu tento me organizar para deixar esse dia para ser um dia depois da fase de edição, né? Então essa revisão ela é bem detalhada e é a última fase ali de que você vai fazer, né? Então a sua petição já está quase pronta, você só vai revisar mesmo, né? De repente tirar alguma doutrina, alguma jurisprudência que você colocou em excesso ou incluir alguma outra coisa, né? São só os detalhes mesmo para você não mandar, para você deixar a sua peça 100% mesmo e não mandar ela com erros ou com coisas desnecessárias, né? E por fim, o último ponto que eu coloquei aqui é que o menos é mais, né? Então, o que nós temos que ter em mente é que o juiz, o judiciário, ele está sobrecarregado, o juiz ele está sobrecarregado. Então, não adianta a gente mandar uma peça muito grande, cheia de doutrina, cheia de jurisprudência, porque a gente só vai acabar cansando o juiz, né? Então, se o juiz pega ali uma peça, ele já olha, ele tem 30 páginas essa peça ali, ele já fica com certo receio, já fica com um pouco de preconceito, né? Então, é importante nós sermos objetivos. Nós temos que respeitar o tempo do juiz, né? Como nós gostamos que o nosso tempo também seja respeitado. Então, se você quer que a sua petição ela seja lida, que ela seja analisada de verdade, é importante que você seja objetivo quando você for fazer ela, né? Então não adianta você juntar 30 jurisprudências, juntar um monte de doutrina, porque provavelmente o juiz, o magistrado, o assessor ali, ele não vai ler todas essas doutrinas e jurisprudências que você citou. Vamos ser sinceros, né? Quando você pega ali uma inicial para contestar ou alguma outra peça que você tem que contestar e você olha que o outro advogado, o Ministério Público juntou uma série de doutrina, uma série de jurisprudência, você não vai ler aquelas doutrinas, aquelas jurisprudências ali uma por uma, né? Então é importante você se colocar também no papel do juiz, do magistrado e ver que às vezes nós como advogados cometemos esses excessos, né? De fazer peças muito longas de forma desnecessária. Então, a objetividade é muito importante para você ter uma boa redação jurídica e também para que os seus argumentos, que é o que realmente interessa, eles sejam de fato lidos pelo juiz, né, por destinatário ali final da sua peça. Então, é importante você manter sempre a sua objetividade e clareza nos seus argumentos para que daí você tenha mais sucesso no seu trabalho, né? Lógico, existem casos que não é a maioria, com certeza não é a maioria que vai chegar no teu escritório, vamos botar aqui 90%, você pode fazer de forma simplificada, e vamos botar aqui uns 10%, aí são casos mais complexos, que você vai, daí, de repente, fazer uma fundamentação mais robusta, trazer mais jurisprudência, trazer mais doutrina, né? Mas com certeza não é a maioria dos processos que vão chegar aí no teu escritório, principalmente para quem está iniciando, né? Então, eu acho que eu coloquei no ponto lá no
no nosso artigo no nosso site, dizendo que era o ponto menos é mais, né? Então aqui também, menos é mais nesse caso, com toda certeza. Então esse foi o vídeo da semana, espero que tenha gostado, deixe aí seu comentário, não esquece de curtir o nosso vídeo também, deixe aí alguma sugestão de vídeo, alguma situação que você tenha dúvida, ou se você ficou com alguma dúvida com base nesse vídeo, deixe aqui nos comentários que com certeza nós vamos responder, ou vamos, se for o caso, vamos fazer um outro vídeo aí explicando melhor esse seu ponto de dúvida. Um forte abraço aí, até a próxima!